Olá, amigos, amigas, bem-vindos ao início do quarto módulo do nosso estudo sobre fluidos. Hoje nós falaremos da ação dos espíritos sobre os fluidos. Nós lidamos com isso todos os dias, não é mesmo? Na reunião mediúnica, na hora da psicografia, na hora da psicofonia, na hora dos atendimentos. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Espero que vocês possam aproveitar bastante esse nosso encontro, tá bom? A ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas e o que Kardec na época chamou de fotografia do pensamento. É um estudo curtinho e faremos isso com bastante leveza. Portanto, dando sequência aos nossos estudos sobre os fluidos espirituais e os fluidos materiais, ambos matéria, em estados diferenciados e ambos derivados do fluido cósmico universal. Lembre-se, fluido é matéria, por mais quintessenciado, por mais etéreo que ele possa ser. Os fluidos espirituais são um dos estados do fluido cósmico universal e a sua importância está em que esses fluidos são a atmosfera onde vivem os espíritos, os seres espirituais, o elemento de onde os espíritos tiram os materiais com os quais trabalham. É o meio onde acontecem os fenômenos especiais que são percebidos somente pela visão e audição do encarnado? Não, do espírito. Ou, quando em desdobramento, o encarnado. Mas que não são registrados pelos sentidos do encarnado, que registram somente a matéria densa. Os nossos 5 órgãos do sentido registram somente a matéria densa. Os fluidos espirituais são um meio onde se forma a luz própria do mundo espiritual. E essa luz é diferente pela sua causa e pelos efeitos da luz do mundo material comum que nós conhecemos. Existe uma luz espiritual e uma luz material. E, finalmente, os fluidos espirituais são o veículo, o transporte do pensamento dos espíritos, como o ar é o transporte do som em nosso meio. Então, o fluido espiritual é que transporta o pensamento. Os espíritos manipulam os fluidos espirituais usando o pensamento e a vontade, que para nós encarnados se assemelham ao nosso pensamento, à nossa vontade, mas nós temos que usar as nossas mãos, eles não precisam. Portanto, a manipulação dos fluidos espirituais acontece através do pensamento, da vontade dos espíritos, que vão imprimir, que vão dar aos fluidos espirituais a direção que eles desejam, podendo aglomerar, podendo combinar, podendo dispersar, organizar conjuntos que podem apresentar uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Tudo que nós fazemos, eles fazem com o pensamento e a vontade. Pelo pensamento, os espíritos podem mudar as propriedades dos fluidos, como um químico no nosso mundo muda as propriedades dos gases ou de outros corpos, combinando com as leis da matéria que vigoram no mundo que habitam. Eles têm que obedecer às leis da matéria no mundo em que eles se encontram, assim como nós obedecemos às leis da matéria no nosso mundo. Trata-se da grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Essas transformações podem acontecer de forma consciente, pensada ou inconsciente, sem perceber. Pode ser resultado de uma intenção ou fruto de um pensamento, consciente ou inconsciente, bastando que o espírito pense algo para que esse algo aconteça, mesmo que ele nem se dê conta de que aconteceu quando é inconsciente. Como exemplo dessa manipulação fluídica, é assim que um espírito pode se tornar visível para nós encarnados que temos a mediunidade da vidência. Aquele encarnado que não tem a mediunidade da vidência, o espírito não será visualizado, a não ser que ele se materialize. Vai se apresentar o espírito com a aparência que ele tinha quando estava vivo, na época em que se conheceram, mesmo que esse espírito tenha tido, depois dessa época, muitas outras encarnações. Ele vai se apresentar para aquela pessoa no momento, na época em que ele foi conhecido. Ele vai se apresentar com as roupas,
com as enfermidades, com as cicatrizes, com os membros amputados ou com defeito que ele tinha na época em que estava encarnado. Como espírito mesmo, ele não é manco, ele não é caolho, ele não é cego, ele não está sem mão, nem está decapitado. O que acontece é que quando ele retrocede o seu pensamento para a época em que ele tinha tais defeitos ou problemas, o seu perispírito instantaneamente toma as aparências daquela época. Mas tudo deixa de existir quando o pensamento para de agir e retorna ao seu estado atual. Então, é tudo ligado ao pensamento. O espírito irá se apresentar conforme a encarnação a que ele está se referindo e conforme a encarnação a qual o seu pensamento o está levando, o transportando. Em uma encarnação ele pode ser negro, na outra ele pode ser branco, em outra ele pode ser idoso ou jovem, numa ele pode ser masculino ou feminino, não importa. É a encarnação para onde o seu pensamento leva. O pensamento do espírito poderá criar fluidicamente, lembra que fluido é matéria, os objetos que ele costumava usar. Um tipo de roupa, um cachimbo, uma determinada caixa, uma caneta, um lápis, um relógio, um chapéu, um óculos. Ele pode criar qualquer coisa. Para o espírito que também é fluídico, os objetos fluídicos criados por seu pensamento são tão reais como eram no mundo material quando ele era encarnado. Mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência desses objetos é fugidia, ela é frágil e logo eles desaparecem. Eles não têm a consistência da matéria. Os pensamentos do espírito atuam sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. Os fluidos nos trazem os pensamentos como o ar nos traz os sons. Então os fluidos vão trazer os pensamentos dos espíritos para vocês para passar a comunicação. É assim. Nos fluidos existem ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como existe no nosso ar as ondas e radiações sonoras dos rádios, das antenas de TV, dos radares. Elas se cruzam, mas não se misturam. Os pensamentos se refletem no perispírito, guardem isso, criando as imagens fluídicas como a luz se reflete em um espelho. Os pensamentos então tomam forma no perispírito. Quando um homem, por exemplo, tem a ideia de matar outro, ele quer assassinar outro, embora o corpo de carne dele esteja impassível, ele está imóvel como eu estou aqui na cadeira, o seu corpo fluídico, o seu perispírito, é colocado em movimento, em ação pelo pensamento e vai reproduzir todas as ações do corpo de carne que está aqui sentado. Então, meu perispírito vai executar fluidicamente o gesto, o ato que eu intentei praticar. O pensamento, ele cria a imagem da vítima, ele cria a cena inteira, ela é formada como em um quadro com os atos do pensamento no espírito. E, portanto, os mais secretos movimentos da nossa alma repercutem no envoltório fluídico, que é o perispírito, e assim uma alma pode ler na outra alma, como num livro, e ver aquilo que os olhos do corpo não veem. Portanto, o nosso perispírito revela o que nós realmente somos. Eita, coisa complicada é essa, hein? A alma que está lendo a outra alma, vendo a intenção daquela alma que ela está vendo, pode pressentir a execução do ato, que será a consequência da intenção. Mas essa alma que está vendo não pode determinar o instante da execução do ato, nem assinalar, nem registrar os pormenores, nem afirmar que vai acontecer, pois algumas circunstâncias ulteriores, isto é, que poderão acontecer, poderão modificar os planos e mudar as disposições daquele que estava pensando em cometer um crime ou qualquer coisa parecida. Essa alma não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que ela vê é a preocupação habitual da pessoa, os seus desejos, os seus projetos, os seus desígnios bons ou maus. Olha que rapidinho que nós terminamos o nosso quarto módulo, não é? E um módulo muito gostoso que explica muita coisa para nós que às vezes ficamos em dúvida
como é que isso acontece, como é que isso é possível. Tá aí a explicação para vocês, tá bom? Paz, queridos irmãos e irmãs, muita luz nos nossos corações, do nosso Mestre Jesus.